Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Âncora de Carreira. Nesse início de 2025, quando publicamos esse episódio, eu me recordo de um dos motivos que me levou a criar esse canal lá em 2019. Falar das dificuldades de se abrir uma empresa. Tentar antecipar para outras mulheres o que elas encontrariam quando tomassem a iniciativa de regularizar o negócio próprio e dividir o que eu vinha descobrindo naquele momento. E para mim, foi marcante que as taxas chegam antes das receitas, que a legislação muda e que a burocracia tinha um tempo diferente da necessidade de geração de renda. Aí o Âncora de Carreira vai completar 6 anos mês que vem. E nesse período nós passamos por uma pandemia que forçou avanços tecnológicos. Nós passamos aqui no Rio Grande do Sul por uma enchente que destrói, mas provoca renovação quando se tem a reconstrução. Enfim, o tempo passou. E aí eu pensei que era hora de atualizar essa conversa sobre a abertura de empresas. Por isso, eu fui em direção à Junta Comercial do Rio Grande do Sul. E talvez a novidade mais evidente de lá para cá, desde o lançamento do Âncora, é que pela primeira vez temos uma mulher à frente da Junta Comercial Gaúcha. Nos próximos minutos, conversaremos então com a Lauren Mombach Mazardo, advogada, especialista em direito público, direito do trabalho previdenciário, auditora do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, e de 2020 até a data desta publicação, presidente da Junta Comercial do Rio Grande do Sul. E mais, é a primeira em 147 anos da autarquia. Tudo bem, Lauren? Olá, Sabrina, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui no Âncora Carreira, conversando um pouquinho sobre essa minha trajetória. E agora tu falaste aí, então, a primeira mulher em 147 anos, cheguei até a me arrepiar, assim, porque é muito emocionante, gratificante, né? Estar aí à frente de uma autarquia que até então teve 27 presidentes homens e que agora o nosso governador Eduardo Leite, que tem aí um secretariado, né, e gestoras mulheres à frente na gestão dele, me convidou para poder representar a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Então eu me sinto assim muito representada por todas as mulheres aí que estão nessa luta, né, empreendendo aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. De alguma forma, além dessa emoção, pesou ser a primeira num cargo em 147 anos? Olha, eu te confesso que sim, no início, né? Eu, assim, toda a minha carreira, eu atuei no início, né? Eu sou formada, então eu sou advogada. Ó, já peço desculpas, né? Eu estou aqui em casa com 2 cachorrinhas bebês, então se ouvirem uns latidos, então as meninas aqui brincando. Eu já atuei no público, depois eu fui para o privado e agora estou retornando para o público, mas foi a primeira vez assim que quando eu assumi a junta comercial, eu tive um pouco de resistência por ser mulher, né? Então, assim, no início foi um pouco difícil, tive resistência de algumas pessoas, mas nada do que a gente não vá trabalhando, mostrando que a gente é capaz, né? Mostrando que a gente consegue fazer as nossas múltiplas funções e isso que a gente tem, assim, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e dar conta de tudo, né? Então, as pessoas foram ali mudando o seu conceito e a sua forma de ver. E também o que eu vejo muito, eu participo, né, de muitas reuniões, e assim, é muito o público masculino, com certeza, né? Às vezes eu rodo muito o estado do Rio Grande do Sul, porque eu entendo que nós temos que ir até o empreendedor, até o cidadão, para levar o conhecimento, para levar os nossos projetos. E sempre quando eu vou no município, e claro, eu vou conversar com o prefeito para poder estar implementando os projetos do estado na prefeitura, eu vejo assim que praticamente os prefeitos e vereadores que passaram, né, pelo município, que estão assim, vamos lá, 90% são homens, né? Dificilmente tu encontra uma mulher. Então isso choca, é claro que hoje em dia as mulheres estão ocupando
muitos cargos de liderança. Eu sempre digo que nós, mulheres, aprendemos a nos unir, aprendemos a nos ajudar, a nos elogiar, a se empoderar uma outra, e eu acho que isso fez uma grande diferença para que a gente pudesse aprender a se unir e uma levar a outra junto para a gente poder estar conquistando os nossos espaços. Mas sim, no início tive algumas resistências, mas nada do que a gente não trabalhe e aos poucos vai mudando, porque a gente está mostrando o nosso trabalho, né, e com dignidade, pensando no cidadão, nas pessoas, para a gente poder estar levando o melhor resultado. Então, isso que tu descreveste é evidente, né? Se vocês seguirem as redes sociais da Lauren, tem muitos posts dessas reuniões, desses eventos, e fica evidente que a presença, às vezes, é a única mulher numa mesa de reuniões. Eu tava olhando antes da gente gravar esse podcast, né? Fui ver alguns eventos, fui ver algumas palestras e me chamou a atenção isso, de às vezes ser a única mulher nesses espaços. E por isso até te perguntei, né, o quanto pesou e acredito que seja realmente isso, né? Que o verbo que tu usaste de mostrar o trabalho e daí acabar convencendo. E é um tanto desse enfrentamento que a gente faz nas mais diversas carreiras, né? As mulheres acabam tendo que mostrar a sua competência na sua área para terem seus espaços abertos. E ok, nós encaramos esse desafio. Mas tu mencionaste outra coisa, que é a questão relação público-privado, né? Tu mesmo tiveste experiência nos dois. E agora tá num espaço que faz essa aliança público-privado. É um cargo público com os servidores que precisam ter empatia com as dores de quem quer ou precisa empreender. Como é que tu foste fazendo essa ponte? Então, Sabrina, eu comecei ali, me formei, atuei no Executivo Municipal, depois no Ministério Público, e aí eu resolvi ir para a área privada e comecei a ver. Fui ser empreendedora também, né? Tive meu escritório, também tive financeiras. E aí eu fui ver o quanto era difícil empreender, né? Não só no estado do Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. E aí eu tive a oportunidade de ser vogal da junta comercial. E aí eu aceitei esse desafio. Então, primeiro eu entrei na junta comercial como vogal, que os vogais, tem colégios de vogais que representam tanto o governo quanto as principais instituições do estado, e a gente decide sobre decisões colegiadas de determinados tipos empresariais e também de recursos, né? E ali eu comecei a entender mais a junta comercial, as dificuldades, e comecei a ver de que forma eu poderia contribuir. E aí, né, eu fui então convidada para ser a presidente da junta comercial, e a partir daí eu comecei, como eu já tinha estado do outro lado, isso que é importante, a gente transitar, né, nas várias esferas. Então eu já transitei no município, sei as dores do município, que é onde a nossa vida acontece no município. Isso. Aí depois fui para o privado, o quanto é difícil empreender, e agora eu estou, que eu digo, do outro lado do balcão, mas sabendo as dores e com toda a minha equipe, né, e com também o secretário Hernani Polo, que hoje é o secretário de Desenvolvimento Econômico, a qual a Junta Comercial é uma autarquia que é vinculada a essa secretaria. Nós estamos desenvolvendo projetos maravilhosos principalmente para o pequeno e o médio empreendedor. Então, o nosso conceito é facilitar o que nós pudermos, é claro, com segurança, né? Mas facilitar, desburocratizar o empreendedor que quer ter o seu negócio aberto, que gera renda, que gera emprego, que gera o desenvolvimento para o estado do Rio Grande do Sul. Então, Sabrina, se né, a gente for verificar, assim, desde o início da minha gestão, que eu assumi em julho de 2020, no auge da pandemia, então a gente teve mais esse grande desafio, né? E foi no auge mesmo, assim, não tinha vacina, estavam recém vendo a questão dos testes rápidos. De lá até agora, o estado do Rio Grande do Sul, tá? Ele passou a ocupar posições muito importantes. Hoje,
né, conforme o último ranking do mapa de empresas, que pegou ali o terceiro quadrimestre, então de setembro a dezembro de 2024, porque o ranking do mapa de empresas, ele sai a cada 4 meses, né? E ali ele analisa toda a questão de número de empresas, de rapidez das 27 juntas do Brasil. Quando eu assumi, a nossa junta comercial, ela era uma das piores juntas, tá? Ela levava só o tempo da junta comercial 3 dias para analisar uma abertura de empresa. Hoje, né, 2025, nós conseguimos alcançar o 2º lugar, então nós somos a 2ª junta comercial mais rápida do Brasil e estamos levando apenas 2 horas, um tempo para analisar qualquer tipo de abertura de empresa. Além disso, nós também desenvolvemos o Tudo Fácil Empresas, onde nós automatizamos todas as etapas para abrir uma empresa. Porque a gente fala abrir uma empresa, mas é muito complexo, porque envolve município, envolve estado, envolve Receita Federal, envolve todos os órgãos de licenciamento do estado, do município, então bombeiros, FEPAM, vigilância sanitária, saúde, o meio ambiente do município. Então, assim, é muito complexo abrir uma empresa. E a gente conseguiu, para empresas com atividade de baixo risco, são aquelas atividades que não geram nenhuma, que não são nocivas à saúde, né, ao meio ambiente. Eu vou dar aqui um exemplo. Uma pet shop sem cirurgia, né, é uma atividade de baixo risco. Então, para essas empresas com atividade de baixo risco, que são mais de 70% das empresas abertas no estado, a gente conseguiu automatizar tudo. E tu consegue abrir hoje em até 10 minutos uma empresa de baixo risco. E isso nós somos um case de sucesso no Brasil, né? Porque é muito rápido. Claro, aquelas empresas de alto e médio risco requerem um tempo maior, porque tem que ter uma análise humana, tem que o órgão de licenciamento ir lá no local, fazer avaliação ambiental ou sanitária, então vai requerer um pouco mais de tempo, mas mesmo assim, nós estamos muito rápidos em abrir uma empresa de médio e alto risco. Não, e eu fico feliz em ouvir isso, porque certamente eu peguei a pré-história, em que se levava muitos dias. Isso sim, eu abri uma empresa, eu tenho uma empresa que tem serviços de rádio, que trabalha com palestras, desenvolvimento humano. Hoje em dia agreguei a psicologia, mas não tinha nada de risco e era de fato demorado, né? Cada etapa de abertura da empresa. Sem falar em tudo que vem depois em termos de contabilidade, de impostos, que a gente precisa se situar. E como tu usaste o termo, é complexo, é grandioso, atinge diferentes esferas. Isso pode ser muito assustador a quem sempre gerou a sua renda e decide se formalizar por alguma razão, às vezes até para poder fornecer para alguma empresa maior, né? Hoje, o que tu percebes, e até falando muito com as mulheres, né, que estão aí nesse empreendedorismo de necessidade, qual é o principal receio em se formalizar, talvez demorar ou não buscar a formalização? Que medos precisam ser vencidos? Então, a gente tem um projeto, o Avança Mulher Empreendedora, que é um projeto que é liderado por mim, pelo secretário Hernani Polo e pela secretária Elisiane Lemos, que ali a gente atua com as mulheres que empreendem em comunidades com alto índice de vulnerabilidade social e econômica. Então, a gente lançou o projeto ano passado com o governador, tem um decreto, são mais de 30 instituições que trabalham conosco, e a gente rodou o piloto ali no bairro Maitá e Farrapos, em Porto Alegre, que foi atingido 100% pelas enchentes. E quando nós entramos ali naquela comunidade, que a gente fez todo um levantamento, primeiro de informações, para a gente poder entender as dificuldades daquelas mulheres ali, a gente até ficou, assim, eu fiquei um pouco perplexa, porque o número de informalidade, o índice de informalidade ali passou de 80%. Isso que é uma região que ela é bem desenvolvida ali, porque tem toda ali a parte da arena, tem condomínios, tem bastante comércio ali, mas mais de 80% das mulheres que nós pegamos ali, preenchemos o formulário, eram informais. E aí a gente começou a ver o porquê, né? E a maioria
era por falta de informação, infelizmente, né? Eu sempre digo que a informação, ela é muito difícil de chegar até a ponta. Eu gosto muito de fazer podcast, eu gosto muito de dar palestra, de dar entrevistas, porque isso faz rodar mais informação, mas infelizmente ela ainda é difícil de chegar até a ponta. Essas mulheres, o medo maior delas é de abrir um MEI, por exemplo, porque quem está na informalidade é mais fácil abrir ali um MEI da questão dos impostos. Depois, quando tu vai crescendo, tu vai transformar numa limitada ou numa individual que vai te dar mais oportunidades, né? Mas o medo maior dessas mulheres era porque elas acham que podem perder o seu benefício que elas recebem do governo. Se o MEI, tu abrir um MEI e até um limite de valor, tu não vai perder o benefício. É claro que se tu ultrapassar este limite de recebimento, tu vai perder. Mas tem um lado positivo, porque tu tá ganhando muito mais do que o benefício que tu tá recebendo. E tu tá crescendo, né? Tu tá ali com o teu negócio. Então, isso foi uma informação, assim, neste piloto que a gente rodou, no segundo semestre do ano passado, que até então eu não tinha esse conhecimento, né? Outra questão também que a gente vê, tá? Essas mulheres, algumas são formais, mas a vida útil, e isso são dados, porque a junta comercial ela tem essas informações, a vida útil das empresas constituídas por mulheres é muito pouca. E aí, quando eu vi esses dados, foi também um dos motivos para eu montar esse projeto, junto com o secretário Hernani e a secretária Elisiane. Poxa, por que a empresa constituída por mulher fica tão pouco tempo aberta? Vamos entender o porquê, né? E aí vem a questão da gestão. Porque tu capacita, tu faz um curso, ok, extremamente importante a gente fazer um curso. Mas quando tu for aplicar aquilo que tu aprendeu no curso, às vezes é muito difícil. Porque na hora ali, tu tá, por exemplo, com teus filhos, né? Tu não tem onde deixar teus filhos, tu não tem rede de apoio, tá ali um marido. Muitas vezes essas mulheres, infelizmente, nos territórios que agora a gente vai começar a atuar, que a gente vai entrar em 12 territórios agora no primeiro semestre de 2025, elas são vítimas de violência, né? O marido é alcoólatra, não trabalha, e aí a mulher ali tem que fazer o bolo, fazer a pizza, fazer o cafezinho, vender na rua, preocupação com os filhos. Muitas não têm noção, né, que aquilo já era empreender, o que dirá se capacitar e depois ter que aplicar no seu negócio, se muitas não se entendem empreendedoras, né? Então, isso tudo neste projeto, nesse piloto, a gente passou a entender essa realidade, que é a realidade no Brasil inteiro, e a gente pensou, como é que a gente vai ajudar essas mulheres? Porque a gente criou um projeto para fazer a diferença. Então, nós criamos ali toda uma governança no Avança Mulher Empreendedora, onde, primeiro, a gente entende as dificuldades destas mulheres deste território. Depois, a gente passa a levar a informação, a capacitação, uma capacitação curta sobre o plano de negócio. Então, a gente também passa a empoderar essas mulheres, a mostrar para elas que sim, aquele bolo que ela faz dentro de casa, aquilo é empreender, né? A gente ajuda elas a montarem um plano de negócio, a um nome para o negócio delas, a como fazer redes sociais. Depois, na formatura, a gente entrega um capital semente para cada uma delas, para poder ajudar no seu negócio. E, que eu acho fundamental, durante 3 meses, a gente faz a gestão, daí tem uma empresa contratada que faz a gestão dessas mulheres. Uma vez na semana, vão pessoas lá na casa da dona Joana para saber como está indo o negócio dela. Se ela está conseguindo vender mais bolo, que dificuldade que ela está tendo, se ela conseguiu colocar nas redes sociais ou não. E isso é extremamente importante, esse acompanhamento, porque ela aplicando no negócio dela o que ela aprendeu na capacitação e vendo o negócio dela crescer, né? Então a gente entende que capacitação mais a gestão do negócio, o estado, o município, as empresas, né, ajudarem
as mulheres a gerir o seu negócio, a gente entende que a vida útil dessas empresas podem aumentar. Além disso, agora a gente está entrando com cursos de qualificação, que são cursos gratuitos, aí todo o Sistema S tem cursos maravilhosos, o Sebrae, Senai, Senac, são super parceiros do Estado, dos municípios. Então agora, nessa última etapa, a gente está vendo quais os cursos de qualificação, porque essas mulheres elas já estão empoderadas, já estão capacitadas, os seus negócios já estão sendo geridos, estão crescendo, estão tendo a sua independência financeira, que isso é fundamental para que qualquer mulher consiga sair de qualquer situação de violência que ela esteja sendo, né, violentada pelo marido, pelo padrasto, seja quem for. Então, esse projeto também, um dos maiores, assim, vou dizer que o maior objetivo deste projeto é dar independência financeira e empoderamento para essas mulheres. Então agora a gente está na última etapa ali do piloto, que é a qualificação para aquelas que querem, claro, e estamos nos preparando porque a gente vai entrar em 12 comunidades ao mesmo tempo, agora no primeiro semestre de 2025, nesse projeto Avança Mulher Empreendedora. E é interessante ouvir de dentro do Estado uma mobilização de uma junta comercial para fazer essa mudança de cultura, porque quando tu falas isso, a gente está falando de alguém que tem que optar pelo crescimento, e aí tem toda uma questão particular de dignidade, de autoestima, em optar por crescimento, olhar isso como uma possibilidade ao invés de receber um benefício. Né? Então é uma decisão, é uma escolha que não é tão simples assim, pode ser bem ameaçadora, né, para quem está mudando nesse olhar, mas que é coerente com outras falas que a gente já ouviu aqui no Âncora de Carreira. Me lembro de uma entrevista que a gente fez com uma representante da Consul, do consulado que eles têm de mulheres, que faz esse processo de capacitação nas comunidades a partir de uma empresa privada, mas com esse mesmo olhar, na crença de que quando se investe na mulher, se tem retorno comunitário. Né, as mulheres, e essa é uma percepção que se trazia de quando a mulher empreende e cresce, e em geral ela leva o seu entorno, leva a sua família ao crescimento, se preocupa com o bairro em que está instalada, de promover algum tipo de mudança, de levar esses conhecimentos, de compartilhar, né, multiplicar conhecimentos. Queria te ouvir se também percebes isso, assim, quando se faz uma decisão de investir em mulheres empreendedoras, e principalmente em áreas de vulnerabilidade, desse retorno social, inclusive. Com certeza, Sabrina. Assim, eu sou suspeita de falar porque é muito gratificante e emocionante, assim, esse projeto, sabe? E às vezes eu e a secretária, quando agora a gente vendo ali os resultados, os depoimentos, a diferença que a gente está fazendo na vida dessas mulheres, a gente chora junto com elas, sabe? Porque a mulher, ela tem que se preocupar no sustento, nos filhos, ela se preocupa com o vizinho, ela se preocupa ali com a comunidade, né, com a relação, se preocupa com o marido. Então, assim, tu chegar e tu ajudar, claro, que é como tu falaste, né, são mulheres que querem mudar de vida, né, o medo, é claro que elas têm, o medo é inerente, primeiro que é inerente do ser humano, né, e segundo, elas estão numa situação vulnerável, né? Então, quando tu chega lá e tu mostra para elas, acredita na gente, a gente tá aqui para te ajudar, né? Elas passam a ter uma força, assim, que a mulher tem, né? Aquela força que surge, que não, eu quero mudar de vida, eu quero ter a minha independência e quero dar uma vida melhor para os meus filhos, porque, né, nós mulheres, mães, sempre primeiro, quem tem filhos, né, vem os filhos, quem tem pets filhos, vem os pets filhos primeiro, a gente está sempre pensando primeiro naqueles que a gente ama, né, que estão junto conosco. Então, Sabrina, essas mulheres, assim, são umas guerreiras, né, porque além de ter que fazer tudo, elas ainda buscam essa energia, essa força de querer mudar de vida. E aí elas passam a perceber que elas têm um negócio,
né? Elas têm uma empresa dentro da casa delas, que elas são empreendedoras. E isso, assim, ó, o empoderamento, ele é muito importante, né? Muito importante para todas nós. Eu te confesso, assim, que quando eu assumi a junta comercial, e aí as pessoas vinham, assim, as mulheres principalmente, vinham, bah, Lauren, tu é a primeira mulher presidente, e me chamavam para as palestras de empoderamento, e eu ainda não tinha muita noção disso, né, porque eu sempre, assim, trabalhei muito, sempre corri atrás, tive muito apoio, né, então eu nunca parei, assim, pra, tipo, não, a mulher tem que mais isso, mais aquilo. Mas aí depois, e eu também não falava muito que eu era a primeira mulher. Aí depois eu passei a me dar conta, não, isso é extremamente importante, a gente tem que falar e a gente tem que se empoderar e empoderar todas as mulheres que estão junto conosco. Né? Isso é fundamental e nos dá muito mais força para a gente conquistar esses espaços que, infelizmente, a gente tem que correr muito mais atrás para conquistar, né? Meu Deus, eu gostaria muito que não fosse assim, tu entendeu? Porque somos todos seres humanos, né? Com as suas dificuldades, com as suas virtudes, com o seu trabalho, uns mais, uns menos, mas somos todos seres humanos. Mas infelizmente a gente tem que estar aí nessa luta, né? Para provar mais, para mostrar mais, para ser mais respeitada. Como tu falaste ali, tu viu no meu Instagram. Realmente, a maioria das reuniões que eu vou, quando eu sempre olho assim, muito sou eu de mulher, né? E aí eu tenho que ter uma posição, eu tenho que saber muito sobre o que eu falo, sobre o tema, porque normalmente ali o homem faz uma piada, fala uma coisa e tal, e tá tudo bem. Agora a mulher, quando vai falar, ela tem que saber muito, tem que ter muita propriedade no que ela vai falar numa reunião que tem só homem. Isso eu também já percebi, né? Então esse empoderamento e essa força é muito importante. Nós, mulheres, assim, umas às outras, a gente se ajudar nisso. E esse projeto, a gente tem cada depoimento, assim, que é de chorar, de emoção. E a gente percebe como a gente percebe em outros espaços ocupados pelas mulheres, dessa empatia, de assim como essa experiência entre o público e o privado serviu para quando chegaste neste ponto público de uma junta comercial, conhecesse as dores do outro lado, como mulher, conhecer as dores dessas mulheres também e abrir espaços e criar projetos promovendo esse empreendedorismo feminino. E aqui, aliás, a minha experiência, uma breve experiência que eu tive dentro do setor público, fez inclusive com que eu mudasse o conceito que eu tinha de empreender. Porque quando eu comecei o podcast, eu olhava o empreender como abertura de empresa. E daí, quando eu fiquei meio turno com uma empresa e uma parte implantando o podcast no município de Porto Alegre, eu fui me questionar e fiz uma entrevista sobre isso, né? Afinal, como falar de empreendedorismo se agora eu sou meio turno funcionária pública? E aí a Gabriela Ferreira me ensinou, né, numa entrevista que a gente pode resgatar aqui, que você pode escutar aqui no podcast, que empreender não tem a ver com público e privado, mas com a capacidade de reunir recursos para entrega de resultados de maneira diferente. E naquele momento ela fez questão de exaltar: o serviço público precisa de pessoas empreendedoras que busquem respostas e caminhos diferenciados. Então isso foi uma mudança de paradigma para mim também, e fico feliz te escutando com toda essa movimentação. Bom, o nosso tempo já se foi aqui nessa conversa. Falaste da secretária Lisiane Lemos, que é um outro nome que já apareceu, inclusive, aqui no podcast. Ela é a atual secretária extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas Públicas de Equidade. É uma referência também na área digital no Brasil. Uma hora a gente tem que trazê-la para conversar também com mais tempo. Mas, de um modo geral, saindo para fechar aqui da área da vulnerabilidade, falando com as empreendedoras de um modo geral, em diferentes situações de renda ou de independência hoje, o que seria importante que quem busca a junta comercial saiba em termos de serviço ou de orientação? Bom, Sabrina, a junta comercial hoje, ela é totalmente online, digital. Ela não tem mais nada em papel. Todos os serviços dela podem ser encontrados no portal de serviços da Junta Comercial, que é o site da justisrs.rs.gov.br. Saber também que em 61 municípios
Hoje já se consegue abrir uma empresa em até 10 minutos e de forma totalmente gratuita. Nós estamos trabalhando em mais 150 municípios e correndo atrás do restante, porque a gente quer, até o final de 2026, que os 497 municípios possam abrir uma empresa nesta velocidade. Mas ali no site da Junta Comercial vai estar o Tudo Faço Empresas, só clicar ali e procurar se o município que tu quer abrir a empresa tem o Tudo Faço Empresas para poder abrir nesta agilidade. E como a gente fala com pessoas de todo o Brasil nesse podcast, inclusive fora, vocês têm recebido demanda, procura para conhecer os projetos que estão aqui para serem implementados? Muita procura. Mês passado eu recebi a equipe toda da Junta Comercial de São Paulo, né? Eu me relaciono com os presidentes das outras juntas, a gente tem uma federação, a gente se encontra, né, e troca muitos projetos, mas a Junta do Estado do Rio Grande do Sul, como ela vem se destacando nos rankings, a gente já chegou em primeiro lugar, o estado com o maior número de atividades de baixo risco, que isso representa uma total desburocratização no processo de abertura de empresas. Então, muitas juntas passam uma semana aqui, né, no Rio Grande do Sul, junto com a minha equipe, para poder ver os nossos projetos. Então, só para ter uma noção, agora em 2025, que estamos no início, né, mês passado recebemos a equipe da Junta Comercial de São Paulo, agora em março já está marcado para recebermos a equipe da Junta Comercial de Minas Gerais. São juntas comerciais com maior volume que a do Rio Grande do Sul. A do Rio Grande do Sul é a quarta maior junta do Brasil, mas eles têm muito interesse nos nossos projetos. Ano passado recebemos outras juntas também. Nós constituímos, que está no site também, a escola da Junta Comercial, a primeira escola de registro mercantil do Brasil. E aí o Distrito Federal, lá, presidente do Distrito Federal, me procurou e pediu para copiar o modelo. Então agora lançaram também a escola da Junta do Distrito Federal. Então a gente é referência, né, para várias juntas comerciais do Brasil, e graças aí aos projetos que a gente vem desenvolvendo, é claro que é toda uma equipe, ninguém faz nada sozinho, né, Sabrina? Então é a equipe da Junta Comercial, é a equipe da secretária do secretário Hernani Polo, da secretária Elisiane, que é uma baita de uma parceira. Agora a gente está aí desenhando. Vocês fazem muitos projetos coordenados de maneira conjunta. A gente está aí agora montando um outro projeto que vai vir para os jovens, né? Então a gente está aí vendo um piloto para que os jovens possam ter, né, essas noções de empreendedorismo, de inclusão digital, porque muitos jovens fazem os cursos de qualificação, por exemplo, aprendem a cortar cabelo, né? Aí ele vai lá e abre a sua barbearia. Só que ele na barbearia, ele só não vai cortar cabelo, né? Ele vai ter que atender, ele vai ter que buscar clientes, ele vai ter que saber o quanto custa cortar um cabelo para não ter prejuízo, ele vai ter que pagar algum imposto. Então é uma série de coisas, né, que tem que estar sempre junto nos cursos de qualificação. Então a gente está aí montando, eu e a secretária Liz e o secretário Hernani, então agora um projeto para os jovens na questão de empreendedorismo e inclusão digital. Presidente Lauren Mombach Mazardo, a gente já vai chegando ao final, agradeço muito a tua participação, e a gente sempre fecha aqui com o que eu chamo de mentoria bibliográfica, porque em 30 minutos a gente não dá conta de encerrar os assuntos ou de ter todo o olhar para conhecer quem é a nossa entrevistada, então a gente pede uma dica de leitura. O que sugeres? Bom, Sabrina, eu vou sugerir aqui um livro que eu estou relendo ele, e é um livro milenar, né? Ele foi escrito no ano 500 antes de Cristo, então aí mais de 2000 anos, que é A Arte da Guerra. E esse livro aí nos traz grandes ensinamentos de como a gente tem que agir em determinadas situações neste ambiente competitivo para que a gente possa aí ter sucesso e superar esses desafios, né, e as nossas dificuldades que a gente tem no dia a dia, tanto num ambiente competitivo, corporativo, como também na nossa vida pessoal. Então eu sugiro, né, como leitura, A Arte da Guerra, porque é um livro assim que é milenar, mas ele é muito atual, né? Eu acho que
que vai ser atual sempre, né? Ele traz grandes ensinamentos pra gente aí superar as dificuldades e vencer na vida, que é o que a gente faz todos os dias, né? Antes de entrar aqui no ar, a gente estava falando, nossa, a gente corre muito, a gente faz um monte de coisa, como é que a gente dá conta? Então a gente tá aí o tempo inteiro, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, e tentando conciliar os dois, né, que é tão difícil, mas a gente, mulheres, nós conseguimos. E quero, assim, do fundo do meu coração, agradecer o convite. Adorei participar do podcast. Pode me chamar aí outras vezes, né? Quem sabe a gente faz eu e a secretária Elisiane, falando aí dos projetos que a gente está trazendo aqui para as mulheres do estado do Rio Grande do Sul. Bom, já vamos conversar e criar esses espaços de diálogo, de construção, de educação, que são tão importantes. E eu aqui dou o relato dos bastidores mesmo, agradecendo a disponibilidade da secretária, que tem tentado tirar férias, mas tem muito trabalho, muita reunião e contatos a serem feitos na construção da junta. E a gente marcou e desmarcou e remarcou o horário dessa gravação para fazer essas conciliações da minha agenda com a dela. Então agradeço realmente essa disponibilidade, né? Tinha a vontade de participar e é assim que a gente vai conseguindo avançar nos nossos projetos. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Sabrina. Conta comigo e um beijão aí para todos e todas. Muito obrigada a você que nos escuta, já nos acompanha há tanto tempo aqui no Âncora de Carreira, e a gente sempre deixa aquele recado, né? Se fez sentido para você ou se lembrou de alguém enquanto estava escutando, já compartilha. Até o próximo!